Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo, eu vou falar a respeito das principais marcas batidas no final de semana, principalmente nesse final de semana pelo filme Pantera Negra, Wakanda pra Sempre. Então, vamos lá! Então pessoal, só deixando bem claro pra vocês, o filme Pantera Negra 2 teve uma abertura sensacional. Eu vou colocar alguns asteriscos, mas vou explicar por quê. Teve uma abertura muito boa, que poderia sim ter sido um pouquinho melhor, mas existem alguns motivos pra isso. E não foi a maior abertura do ano de 2022, curiosamente, ficou um pouquinho atrás de um dos seus colegas de estúdio, que é justamente o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que fez 187 milhões de dólares contra os 180 milhões de Pantera Negra Wakanda pra Sempre. E por que, na minha opinião, existem explicações muito razoáveis para essa diferença de bilheteria entre esses dois filmes e por que eu acho que o Pantera Negra Wakanda pra Sempre, mesmo tendo tido uma estreia abaixo de Doutor Estranho 2, tem potencial para ficar acima do seu concorrente de estúdio, né, digamos assim. Em primeiro lugar, porque o filme abriu com 180 contra 187, que é praticamente um empate técnico, considerando que o filme tem 2 horas e 40 contra 2 horas e 6, então em muitos cinemas por aí, o filme deve ter tido um número menor de sessões por dia, o que ajudaria a explicar essa pequena diferença de 7 milhões. É um dos motivos pelos quais os estúdios gostam de filmes com no máximo 2 horas, porque eles conseguem encaixar mais sessões no decorrer do dia todo. Um filme com quase 3 horas, obviamente você tem menos horas ali durante o dia para transmitir o filme, então isso ajuda a explicar uma diferença. Obviamente que se fosse uma diferença de 230 milhões para 150, eu diria que isso é irrelevante, mas uma diferençazinha de somente 7 milhões não dá pra gente descartar essa diferença. Em segundo lugar, não dá pra gente também esquecer que o Chadwick Boseman não tá fazendo parte do filme. Sim, o filme aborda muito a figura dele e o legado dele, mas ele não tá no filme e muitas pessoas podem ter deixado de assistir o filme nos primeiros dias justamente porque não sabem exatamente como o filme vai abordar essa temática. E em terceiro lugar, não dá pra gente esquecer, né, que o universo Marvel não tá mais naquele momento, né, principalmente depois de tantos filmes que decepcionaram o público. O próprio Doutor Estranho 2 eu gostei, mas muitas pessoas ficaram muito decepcionadas com o filme, porque a expectativa tava lá em cima, né? Muitas pessoas esperavam um crossover aí de níveis titânicos, não foi exatamente isso que aconteceu no filme, então acho que as pessoas acabaram desanimando um pouquinho com relação ao universo Marvel. Eu, sendo bem sincero com vocês, achava que o filme ia fazer em torno de 150 milhões na sua abertura. O Pantera Negra 2 eu não achei que ele fosse chegar próximo ali de 200 milhões, obviamente 180 não é tão próximo assim, mas eu acredito que esse filme superou um pouquinho as expectativas e eu pesquisei aqui para fazer o vídeo e realmente as expectativas giravam entre 170 e 200 milhões, então o filme acabou ficando um pouquinho acima das expectativas mínimas, mas um pouquinho abaixo das expectativas máximas, né? As pessoas disseram que dificilmente ele ia bater o primeiro filme, o que de fato não aconteceu. O primeiro filme é muito difícil de duplicar, né, o que aquele primeiro Pantera Negra fez, principalmente porque o Chadwick Boseman saiu, tinham aqueles filmes dos Vingadores, né, chegando, e o Pantera Negra era uma figura central, chegou inclusive a estar simultaneamente, né, o Pantera Negra e Vingadores Guerra Infinita nos cinemas ao mesmo tempo, né, os dois filmes. Então eu acho que não dá pra gente esperar que o filme consiga duplicar os quase 1,4 bilhão de dólares que o filme do Pantera Negra fez, mas eu acho que essa abertura foi realmente muito boa. E essa abertura, como eu falei, foi muito positiva, mas não conseguiu entrar no top 10 das maiores aberturas de todos os tempos, né? Ficou na 13ª posição, um pouquinho atrás da abertura de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que ficou na 11ª posição. Eu vou ler aqui rapidinho pra vocês quem são, né, os filmes que tiveram as 10 maiores aberturas de todos os tempos, e vocês vão ver, né, que tem muitos filmes da Marvel, inclusive à frente de Wakanda pra Sempre. A gente tem Vingadores Ultimato na primeira posição, com 357 milhões no seu primeiro final de semana, somente em território americano, realmente um número assustador, né? Dificilmente a gente imaginar com o preço do ingresso de hoje que algum filme consiga bater, obviamente, né? Com a inflação, esses números vão ficando mais fáceis, né, de serem batidos, mas é bem difícil imaginar que um filme tenha conseguido uma abertura tão monstruosa assim, porque bateu de longe o recorde anterior. Aí na segunda posição, mais um filme do universo Marvel, a gente tem
é Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que fez 260 milhões, então o segundo colocado ficou quase 100 milhões de dólares atrás de Ultimato. Depois vem Guerra Infinita com 257 milhões, depois Star Wars Episódio 7 com 247 milhões, Star Wars Episódio 8 com 220 milhões, depois Jurassic World com 208, o primeiro filme dos Vingadores com 207, Pantera Negra com 202, o Rei Leão com 191 e Vingadores A Era de Ultron termina o top 10 com 191 milhões. Então não sei se vocês repararam, mas dos 10 maiores, né, dos filmes que tiveram as 10 maiores aberturas, 4 são Vingadores, 1 é Pantera Negra, 1 é Homem-Aranha, 2 são Star Wars e 1 é Rei Leão. Então das 10 maiores aberturas, 9 tem um envolvimento direto da Disney e 8 são feitos literalmente pela Disney, né? Eu tô falando só por causa do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que tem o envolvimento da Disney ali na produção, né? Através da Marvel Studios, mas mesmo se a gente excluir, são 8 filmes da Disney entre as maiores aberturas, e aí na 11ª posição, como eu falei, é o filme Doutor Estranho 2, e na 13ª posição é o filme Pantera Negra Wakanda Pra Sempre. E você pode estar se perguntando quem tá na 12ª posição, Os Incríveis 2. Então, das 13 maiores aberturas, a gente tem 12 filmes com envolvimento direto da Disney e 11 filmes, né, produzidos literalmente pela empresa. E o mais interessante é que todos esses filmes que eu falei pra vocês, com exceção do Doutor Estranho 2, bateram a marca de $1 bilhão. O Doutor Estranho 2 também só não bateu porque o filme não teve uma estreia chinesa, porque senão teria ficado ali na casa de 1.1 até 1.2 bilhão. Então é um asterisco que a gente tem que colocar, né, no filme do Doutor Estranho. Mas o Pantera Negra também não vai ter uma estreia chinesa, então eu também acho que vai ter um pouquinho de dificuldade para bater a marca de 1 bilhão, né? Porque, como eu falei, o outro filme bateu sim um número monstruoso, mas teve também o número chinês. Eu acho que esse filme não vai conseguir duplicar, né, o que o Pantera Negra fez. O filme fez 700 milhões em território americano, é um dos maiores filmes de todos os tempos, né, no mercado doméstico. Então eu diria que esse filme tem sim uma longa escalada para atingir a marca bilionária. Internacionalmente, o filme teve uma abertura um pouco pior do que nos Estados Unidos. O filme fez 180 milhões dentro dos Estados Unidos e 150 milhões fora, para um total de 330 milhões. Mas é um número muito bom ainda, né? Em um final de semana o filme fez o que Adão Negro fez em 3 finais de semana. Então a gente vê, né, o peso de um filme como Pantera Negra, que conseguiu realmente dizimar aí os concorrentes nesse mundo dos heróis, com exceção do Doutor Estranho, né, como eu falei. Mas o filme teria que ter um multiplicador bem positivo, né? O filme tendo um multiplicador 3, ele vai conseguir praticamente a marca de 1 bilhão, depois é só mais um empurrãozinho de marketing, né, que o filme consegue. Só que para ter um multiplicador 3, ele vai ter que ter pernas boas. Eu até acredito que isso vai acontecer, porque vai entrar no mês de dezembro, eles vão pegar alguns finais de semana muito bons, né, até a chegada de Avatar 2 no final de dezembro. Então eu acredito que é uma possibilidade muito grande sim que esse filme bata essa marca, mas lembrando que não tem o apoio da China. Mas como eu sempre falo pra vocês, eu gosto até mais de analisar o segundo final de semana, porque não só eu já tenho um número um pouco mais consolidado, eu já sei um pouquinho mais, né, como o filme se portou no decorrer da semana, como a gente já tem também as informações da queda do primeiro pro segundo, né? Eu acho que esse filme, se tiver uma queda na casa dos 50%, 60%, vai ser uma queda muito boa, mas se tiver uma queda na casa dos 70%, 80%, pode ser um sinal péssimo para esse filme. E só lembrando, esse é o 6º e último lançamento de heróis no ano de 2022, né? E ele teve a segunda maior abertura, atrás, como eu falei, de Doutor Estranho e à frente do Thor, Amor e Trovão. Eu vou falar de cabeça aqui, eu não me lembro exatamente, né? Thor, Amor e Trovão, que abriu com 144 milhões, então Thor perdeu pro filme do Pantera Negra. Depois tem o filme do Batman, que eu acredito que tenha feito na faixa dos 132 ou 134 milhões no seu final de semana de abertura. Depois tem o Adão Negro com 64 ou 67 milhões. E finalmente a Liga dos Super Pets, né, que é um filme da DC que não dá nem pra gente comparar, que fez na casa dos 30 milhões. Então a gente vê que os 3 primeiros são da Marvel, os 3 últimos são da DC. Eu tenho certeza que agora com o James Gunn essa situação pode inverter daqui pra frente.
ou talvez não no ano que vem, mas daqui a algum tempo eu acredito que esses filmes da DC vão começar a ter aberturas maiores, assim como tinham no início, né, com Homem de Aço, com Batman vs Superman, com Liga da Justiça, né, aberturas acima dos 100 milhões de dólares. A gente já viu com o filme do Batman que o potencial existe, né, eles só precisam trabalhar um pouco mais as suas figuras mais icônicas. Então, continuando o top 5, a gente tem Adão Negro, com 8,6 milhões, com uma queda de 52%, né? O Adão Negro teve uma queda competente novamente, só que ele é muito afetado pela abertura fraca que ele teve, né? Que foi uma abertura não fraca, né? Mas aquém do esperado para um filme com o The Rock. Eu sei que eu fui muito positivo no primeiro final de semana, só que os números já mostraram que sem a China, esse filme provavelmente não vai se pagar, ou pelo menos não vai ser um filme extremamente lucrativo, porque o filme já no seu quarto final de semana, a essa altura, tem somente 352 milhões de dólares mundialmente, 151 vindos dos Estados Unidos e 201 milhões vindos do mercado internacional. Internacionalmente, o estúdio fica inclusive com menos dinheiro do que no mercado americano, então se ele está fazendo mais dinheiro fora do que dentro, ele teria que fechar pelo menos na casa de uns 450 milhões para poder falar que foi lucrativo, com um orçamento alto de 200 milhões. O orçamento do Pantera Negra foi um pouquinho acima, na casa dos 250, mas eu acredito que essa diferença é muito pequena pelo potencial que o Pantera Negra tem. E aí na terceira posição ficou o filme Ticket to Paradise, que é um filme do George Clooney com a Julia Roberts. O filme fez mais 6,1 milhões, com 28,6%. É um filme que tá conseguindo, né, trazer muita gente, mesmo depois de semanas aí do lançamento, e o filme teve um apelo internacional muito grande, principalmente por causa dessas duas grandes estrelas, e o filme chega a 149 milhões com um orçamento de 60, que pode significar que o filme ainda tá se pagando, né, porque 60, se a gente multiplicar por 2, uns 2,5, ele teria que fazer na casa dos 150, 160 milhões, mas o filme já tá chegando nesse número e continua trazendo dinheiro semana após semana. Eu acho que é um filme que vai ter um valor muito grande quando chegar a um serviço de streaming, porque muitas pessoas não estão querendo mais ir com tanta frequência aos cinemas, estão querendo assistir somente em um serviço de streaming. Quando chegar um filme com o George Clooney e com a Julia Roberts, eu acho que muitas pessoas vão querer conferir. E retornando pro top 5, né, na quarta posição ficou Lilo Crocodilo, que fez mais 3,2 milhões, na verdade caindo somente 5%. O filme estava na sexta posição no final de semana passado, agora voltou, né, pro top 5, voltou para a quarta posição. Só que é um filme que ainda não tá dando lucro, porque o filme custou 50 milhões e tá fazendo somente 72 milhões, então esse filme não vai ser lucrativo porque o orçamento ficou um pouquinho fora da realidade. Eles teriam que ter gasto nesse filme no máximo uns 20 milhões, né? Obviamente eles poderiam ter expectativas maiores, mas eu sinceramente não sei como eles esperavam mais de 70, 80 milhões de um filme como esse. E fechando o top 5, se segurando mais uma vez, né, ficou o filme Sorria, que fez mais 2,3, caiu 41%. Esse filme é um dos grandes cases de sucesso de 2022, né? O filme conseguiu atrair muito público, bateu vários outros filmes que tinham muito mais expectativas, e o filme chega a praticamente 210 milhões, né, nas bilheterias internacionais, com um orçamento na casa de 17 milhões, então ele já fez 10 vezes aí, mais de 10 vezes o seu orçamento. E uma coisa que eu acertei exatamente o que ia acontecer, One Piece chegou no final de semana passado. Eu falei que normalmente filmes de anime têm quedas muito grandes, e foi exatamente o que aconteceu. O filme caiu, eu acho que da segunda posição que ele estava no final de semana passado, ele despencou para a oitava posição, caindo 84,5%. Quem assiste Clube da Bilheteria aqui todo final de semana sabe o quão raro é uma queda como essa, de 84%, quase 85%, então vocês veem que é um filme que chega, né, com muito público, porque as pessoas querem assistir já no primeiro final de semana e depois todo mundo já assistiu, ninguém mais quer conferir. O filme fez somente 1,4 milhão de dólares no seu segundo final de semana, né, que é um momento muito cedo ainda na corrida de um filme. E pessoal, falando a respeito do top 5, finalmente aconteceu uma mudança, mesmo que mínima. O filme Minions ultrapassou o filme do Batman, então o top 5 no mercado americano fica o seguinte: Top Gun Maverick com 716 milhões, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura com 411 milhões, Jurassic World Domínio 376, Minions A Origem de Gru com 369
e o Batman com 369 também. Então esses filmes vão ficar tecnicamente empatados daqui pra frente, porque os Minions estão trazendo realmente pouquíssimo dinheiro semana após semana. E mundialmente, a situação se manteve: Top Gun Maverick com 1,4 bilhão, Jurassic World Domínio com 1 bilhão, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura com 952 milhões, Minions com 935 e o Batman com 767. Então, pessoal, esses foram os números do final de semana. O que vocês acharam do resultado de Pantera Negra, né, de Wakanda pra Sempre? Vocês acham que ele deveria ter feito mais do que o seu antecessor? Eu particularmente acho um pouco irreal, né, lembrando do que foi aquele primeiro filme, o hype que o filme conseguiu criar, né, ele tinha acabado de vir de Guerra Civil, né, como o filme conseguiu desenvolver nas bilheterias. Eu acho que esse filme conseguiu uma abertura bastante satisfatória. Eu queria saber a opinião de vocês, então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.